E aí, tudo bem? Prosseguindo então as discussões sobre superfície de revolução, vale dizer que no vídeo anterior eu comentei sobre a revolução em torno do eixo AX, e na verdade, esse gráfico que você está vendo aí, né, essa superfície que está aparecendo aí, é a revolução da curva que a gente está estudando, que é a x ao cubo sobre 5, ao redor então do eixo OX. Então é a curva girando em torno do eixo AX, e aqui inclusive a gente falou dessa animação aqui. Então, conforme a curva gira em torno do eixo AX, ou seja, revoluciona ao redor do eixo AX, né, o conjunto de todos esses pontos pelos quais ela descreve, nesses pontos que ela descreve no espaço, conforme ela vai girando, forma essa superfície que a gente chama de superfície de revolução. E então, para essa mesma curva, lembrando que aqui eu limitei no intervalo de menos 3 a 3, eu também disse que ela poderia girar ao redor do eixo OY. Então, essa curva vermelha, então, ela é o giro, ela é a curva que gera essa superfície vermelha, é resultado da revolução em torno do AX. Só que essa mesma curva, e aqui agora deixa eu apagar essa curva vermelha e colocar a verde, é a mesmíssima curva, ok? Deixa eu até habilitar as duas, uma está sobre a outra. Eu troquei de cor para a gente poder visualizar as superfícies de maneira diferente. Então, essas duas... Deixa eu clicar aqui na posição inicial, deixa eu apagar essa de cima. Então, essa é a mesma curva que a anterior, só que agora a gente quer discutir a revolução em torno do eixo OY. Na verdade, essa revolução ela vai gerar essa superfície aqui, que no primeiro vídeo, na parte 1, eu falei, né, falei sobre as duas superfícies. Né? Então, a gente agora vai tentar definir as equações que descrevem esse lugar geométrico, né, essa superfície. A superfície em si ela é uma coisa 2D, a superfície é 2D. Mas como ela não é um plano, então ela não pode ser, não pode estar localizada num plano. Então ela está localizada, está espalhada pelo espaço 3D. Então a superfície é uma coisa 2D, mas que está distribuída por um espaço 3D. Então conforme essa curva gira, esse giro, ou melhor, essa revolução em torno do eixo AY, descreve essa superfície que você está vendo aí de cor verde. E agora então que foi desenvolvida a ideia de como obter a equação lá para a revolução em torno do AX, que foi vista no vídeo anterior na parte 2, para esse vídeo agora, todo o raciocínio ainda se aplica com pequenos ajustes, porque agora a gente está fazendo a rotação em torno do eixo AY. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou omitir essa superfície aqui por enquanto, e vamos considerar esse ponto P aqui. Esse ponto P, da mesma forma que antes, ele é um ponto que pertence a essa curva. Lembrando que o nome dessa curva é curva geratriz. Então, essa curva é a geratriz da superfície de revolução. Ao revolucionar, enquanto a geratriz, no processo em que a geratriz vai rotacionando, vai revolucionando em torno do eixo AY, então ela gera essa superfície de revolução, por isso o nome geratriz. Então aqui eu estou considerando um ponto P qualquer dessa curva, e essa curva ainda é a curva x ao cubo sobre 5, que é o caso específico que a gente está estudando, sendo que essa ideia vai servir para qualquer curva. Né? Para o nosso caso aqui, a gente está visualizando a curva x ao cubo sobre 5, e aqui eu limitei de menos 3 a 3. Bem, então dito isto, eu vou habilitar aqui o rastro desse ponto para a gente desenvolver uma ideia parecida com o que a gente viu antes. Conforme, então, esse ponto, conforme a curva vai realizando essa revolução em torno do eixo AY, eu vou trocar um pouquinho a perspectiva para você entender que a gente está falando de uma coisa 3D. Então, conforme essa curva revoluciona, gira em torno do eixo AY, né, esse ponto P, que está aqui em tamanho exagerado, né, só para a gente poder visualizar melhor, esse ponto, especificamente esse único ponto, ele gera uma circunferência no espaço. Então, conforme ele vai girando, ele gera uma circunferência no espaço, assim como aconteceu no caso em que a revolução se dava em torno do eixo OY. Ou, perdão, em torno do eixo AX, né? Agora a gente está falando da revolução em torno de OY. Então, assim como essa circunferência foi gerada lá na revolução em torno de OX, ela também acontece aqui nessa revolução em torno de OY. Bem, deixa eu girar a perspectiva aqui, então a curva está com um determinado ângulo. O que acontece? Só para questão de visualização, então o ponto P ele é um ponto dessa curva. Se eu trouxesse esse ponto P, por exemplo, para cá, né, então ele está um pouquinho mais próximo da origem, né, está em outro ponto dessa curva, né, um outro ponto qualquer.
E se eu fizesse a mesma ideia, deixa eu habilitar o rastro aqui agora, e se eu fizer a mesma ideia desse giro, então conforme essa curva gira, né, para esse outro ponto que a gente está visualizando ali, né, eu não comecei do início, deixa eu completar essa circunferência aqui, para um outro ponto que a gente está visualizando, um outro ponto também, ele vai, esse outro ponto que eu escolhi sobre a curva, ele também vai descrever uma circunferência. Eu vou retornar aqui então à superfície para você visualizar isso. Então, diferentes pontos dessa curva descrevem diferentes circunferências, que todas elas juntas, infinitas circunferências juntas, elas vão gerar essa superfície, né? A superfície de revolução. Vou girar aqui, deixa eu zerar esse cara aqui, se vê, e vou começar uma outra rotação. Ó. Em outro ponto, né, que eu escolhi sobre a curva, ó, modifiquei o ponto. Então, para um outro ponto sobre essa curva, a gente vai ter uma outra circunferência. Então, os infinitos pontos sobre a geratriz, né, no processo então em que a geratriz gira, eles geram infinitas circunferências, né, que todas essas infinitas circunferências colocadas uma depois da outra, né, geram então essa superfície de revolução. Bem, então, como essa ideia já foi desenvolvida, não preciso me demorar muito aqui, deixa eu apagar esse rastro aqui, deixa eu colocar aqui também na posição inicial, assim, eu vou visualizar aqui a parte positiva do x e do y. Bem, então aqui a gente tem a superfície, eu vou omitir a superfície e vou considerar o seguinte, vamos pensar, deixa eu talvez diminuir um pouquinho esse giro aqui, retirar o rastro do P, senão vai ficar meio esquisito. Então, para um determinado ponto em que essa curva girou, então ela essa geratriz girou, revolucionou em torno de OY, tá? Então eu estou considerando um ponto P, né? E esse ponto P tem coordenadas x de P, y de P e z de P, da mesma forma que a gente desenvolveu no último vídeo, né? Quando era a revolução em torno de x, né? Do eixo AX. E então, da mesma maneira, o que eu vou fazer aqui, vou desenvolver a ideia aqui, vai ser considerar essa reta, que é a reta que passa pelo ponto P. Esse é um ponto P, é um ponto qualquer dessa superfície, né? Se ele pertence à geratriz, a geratriz é quem gera essa superfície de revolução. Né? Se eu pego um ponto da geratriz, eu estou pegando automaticamente um ponto da superfície. E esse ponto, ele é perpendicular ao plano XY, que eu acabei de representar. Eu posso colocar a malha também aqui, ou colocar unicamente a malha. Eu poderia apagar isso aqui. Mas, enfim. Então, é um ponto que passa pelo ponto P dessa curva. Deixa eu tirar isso aqui. Passa pelo ponto P dessa superfície, perdão, e pela curva geratriz também. Perpendicular ao plano XY. E aí a gente vai encontrar aquele ponto P', que é a projeção do ponto P sobre o plano XY. Relembrando que se a gente visualiza dessa maneira, talvez fique bem fácil de ver, né, que as coordenadas x e y desse ponto P, elas são iguais ao do ponto P'. Né? O que a gente está vendo aqui é que, na verdade, o ponto P' ele tem uma diferença na coordenada z. Talvez se eu colocar sobre essa perspectiva assim, existe uma diferença na coordenada z desse ponto P e do ponto P'. Né? O ponto P, nesse caso aqui, tem uma coordenada diferente de zero, né? Uma coordenada z diferente de zero. E já o P', como ele é sempre uma projeção do ponto P sobre o plano XY, né? Como o P' sempre pertence ao plano XY, então P' vai ter sempre uma coordenada z igual a zero. Eu coloquei para girar então para você ver. O ponto P' sempre tem uma coordenada z igual a zero. Mas o ponto P, né? Ele tem coordenada z que pode ser diferente de zero. Esse ponto P, ele é o giro lá dessa curva, dessa geratriz, né? A revolução da geratriz em torno do eixo OY. Então, o P' sempre tem coordenada z igual a zero. Ok, dito isso então, deixa eu tirar aqui esse plano e vamos dar uma olhada assim. Bom, então, se essa... Na verdade, essa aqui então, essa distância aqui, né, do P' até esse ponto P, que é o ponto que pertence à superfície, bom, se esse ponto P tiver coordenada z positiva, então essa distância aqui é a própria coordenada z, e caso esse ponto ele tenha uma coordenada z negativa, né, por exemplo, que é esse caso aqui, basta a gente considerar o negativo da coordenada z. Né? Aí a coordenada z vai ter um valor negativo, né? Porque esse ponto estaria abaixo do plano XY.
Mas aí a gente pode pensar na distância como o negativo da coordenada z. Em outras palavras, basta eu considerar o módulo da coordenada. E então eu vou ter, deixa eu voltar ele para cá, o módulo dessa coordenada vai ser a distância, então, do ponto P ao ponto P'. E que seria, então, esse cara aqui, né? Esse Z de P que está destacado aqui. Posso até apagar essa reta aqui agora, porque é isso aqui que interessa para a gente. Vale também pensar o seguinte. Se eu considerar a reta, então, que é perpendicular ao eixo y e passa por esse P', que seria essa reta aqui, na verdade não, espera aí, eu acho que eu nem coloquei essa reta, então tudo bem. Deixa eu pegar aqui reta perpendicular ao eixo y, que passa por esse ponto P, P', então tá ali. O cara apareceu ali agora. E então a gente vai conseguir visualizar aqui, né, nessa interseção aqui, o y do ponto P. Deixa eu chegar esse ponto P um pouquinho para cá, acho que aqui fica um pouco melhor. Então a gente vai conseguir visualizar o y do ponto P. Então essa é a coordenada y do ponto P. Agora o interessante é o seguinte, que se você considerar essa distância aqui, bom, pelo menos se esse P e esse P', né, ao mesmo tempo, né, eles tiverem a coordenada x positiva, essa distância aqui, né, é exatamente a coordenada x do ponto P. E que é igual à coordenada x do ponto P'. E caso, né, esse ponto esteja num lugar onde a coordenada x é negativa, né, então basta a gente pegar o negativo do x do ponto P. Ou seja, o que interessa para a gente é o módulo, se a gente está pensando em termos de distância. E por fim, vale considerar o seguinte. Essa distância aqui. Então, essa distância do ponto P até o eixo y. Lembrando, então, que essa distância, conforme essa curva ela revoluciona em torno do eixo y, essa distância não muda. Essa distância é sempre a mesma. Como foi dito anteriormente, se eu pedir aqui para visualizar o rastro, deixa eu zerar aqui primeiro. Se eu pedir para visualizar o rastro desse ponto P, então a gente vai ter esse efeito aqui, ó, conforme a curva ela revoluciona em torno do eixo OY, né, esse ponto P, né, ele não muda a distância dele até o eixo Y. Então, esse ponto P ele vai descrevendo essa circunferência aí no espaço e eu vou colocar aqui para girar para você ver. Então, o ponto P vai descrevendo essa circunferência e a distância do ponto P ao eixo Y não muda. Antes, a distância ao eixo X não mudava e agora a distância ao eixo Y não muda. E então, conforme a gente muda a perspectiva, acho que eu posso até apagar esse rastro aqui, eu posso apagar esse rastro do ponto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui igual a zero, inclinação nenhuma. Então, essa curva voltou a ficar sobre o plano XY. Okay? Deixa eu voltar então a essa perspectiva aqui, dessa maneira aqui. Deixa eu apagar, omitir esse cara aqui por enquanto. E a gente quer saber essa distância aqui. Veja a diferença. Quando a função girava em torno do eixo x, era essa distância ao eixo x que era importante. E agora que a gente está girando ao redor de y, é essa distância aqui até o eixo y que é importante. E eu fiz isso porque, veja bem, quando essa função ela foi colocada no plano xy, aqui, dessa maneira, então essa função está no plano xy, né? A geratriz original, né, lá no plano xy, está acontecendo que o P e o P' estão coincidindo. Então, nesse caso, essa distância aqui, deixa eu voltar a perspectiva, e o próprio x do ponto P coincidem, mas só aqui, quando z é igual a zero, certo? Então, quando a gente volta para essa perspectiva e a função gira dessa maneira, ó, essa distância aqui, daqui até aqui para o ponto P é uma, vou botar dessa perspectiva assim, essa distância aqui não mudou, mas essa distância aqui, que era igual a essa distância, agora mudou. Então, enquanto sem rotação nenhuma, a distância do ponto P ao eixo y e a coordenada x, né, ou pelo menos o módulo dela, eram iguais, quando começa a rotação, isso já não acontece mais, né? Então, essa é a distância laranja do ponto da superfície
até o eixo Y. E quando a gente zera, deixa eu voltar aqui, quando a gente zera aqui, ó, sem rotação nenhuma, aí, nesse caso, acaba coincidindo, né? Quando z é igual a zero, né, essa distância aqui e a própria coordenada x do ponto, elas vão coincidir. Bem, então voltando aqui à visualização 3D, essa construção aqui que foi feita, ela também, da mesma forma que no vídeo anterior, vai ser sempre válida. Esse ângulo aqui entre o x de P e esse z de P é de 90 graus. Né? E então a gente tem esse triângulo se formando aqui, conforme essa curva, essa giratriz, ela gira. Talvez para esses casos extremos, né? Onde ela está completamente deitada ou ela está exatamente acima do eixo Y, abaixo do eixo Y, né? A gente vai ter triângulo, né? Aí vai ser só um segmento só, mas para fora desses casos extremos, né? A gente vai ter essa construção aqui, esse triângulo aqui, então. Né? Então, deixa eu remover esse ângulo, para a gente não ficar com coisa demais visualizando na tela. Aqui está a superfície, certo? E conforme essa curva ela gira, a gente tem a construção desse triângulo aí para cada um desses pontos. Ok? Se eu mover esse ponto P, deixa eu tirar esse ponto P de onde ele está. Se eu mover ele, sei lá, talvez aqui um pouco mais para fora, botar aqui nessa borda, aqui nesse extremo, e fazer o mesmo movimento, né? Fazer essa giratriz girar, a gente ainda tem essa construção para outro ponto P. Então, essa construção é válida para um ponto P genérico, um ponto P qualquer dessa superfície. E aqui, então, deixa eu voltar com o plano XY para você enxergar, talvez com a malha também. E está aqui essa construção para qualquer ponto dessa superfície. Então, deixa eu colocar esse ponto P aqui, esconder um pouco de coisa para não ficar coisa demais para a gente enxergar. E talvez omitir a superfície para a gente dar destaque para esse triângulo. Aqui, então, é o Y de P, que está parecendo meio fraco aqui. Então, aqui é o Z de P, essa distância Z de P, como eu expliquei anteriormente, né? É módulo de Z de P. Essa distância aqui, que nesse caso é o próprio X de P, a gente pode pensar como um módulo. Então, a gente tem que considerar essa distância aqui também. E essa distância, deixa eu retornar aqui, voltar para a visualização, para essa visualização do x, y. Então, a gente precisa então só decidir que distância é essa. E quando a gente for para as contas vai ficar claro. Aqui então eu coloquei como se fosse o x do P. E faz sentido, é o x do P, né, se o x for positivo, né? Se a gente tiver com um ponto com x positivo e conforme essa curva ela gira, né, a giratriz gira, pode acontecer isso, dela vir para a parte negativa do eixo x, então a gente estaria pensando na distância, né, como distância é uma coisa sempre maior ou igual a zero, no módulo, né, no negativo dessa coordenada. Então a gente pensa em termos de módulo, mas vai ficar mais claro quando a gente for para a álgebra. Bom, voltando então para essa visualização, vamos desenvolver a álgebra, vamos desenvolver as contas. Eu vou deixar mais ou menos nessa perspectiva aqui assim, que eu creio que não seja muito difícil de visualizar. Deixa eu ver se vai ficar muito confuso, vai ficar um pouco confuso, mas talvez assim, dessa perspectiva aqui. Posso colocar a superfície e vou deixar ela um pouco transparente, para não atrapalhar muito no que a gente quer calcular. E lembrando então que essa parte azul aqui é Z de P. Acho que assim ficou mais na ordem para a gente organizar lá no quadro digital. Vindo aqui então para o quadro digital, deixa eu colar aquela imagem que a gente tinha, que é essa aqui. E vale relembrar também que esse ângulo aqui, ele é um ângulo de 90. Não vamos esquecer, a gente tem ali um triângulo retângulo. E então, aqui é a coordenada z desse ponto, a altura, né, um dos catetos desse triângulo é a coordenada z do ponto, ou o negativo da coordenada z, como eu expliquei anteriormente, se esse ponto tiver coordenada z negativa. Aqui, então, é a coordenada x do ponto, né, ou o negativo da coordenada x. E aqui é a distância, esse cara aqui agora que eu estou acendendo, é a distância do ponto até o eixo y, que é o eixo em volta do qual essa giratriz está girando, ela está revolucionando. E então agora deixa eu colar esse triângulo que foi construído ali.
lembrando quais são esses catetos, né? Aqui a gente tem o z do ponto P, aqui o x do ponto P, e aqui a gente tem a distância. Eu ainda não resolvi essa distância, né? Do ponto P até o eixo AY, ainda não resolvi essa distância aqui com você. Bem, essa distância P a gente falou, né? Ela é o x do ponto P, só que quando o z era igual a zero. Lá da imagem que foi gerada, na verdade o que a gente tinha era isso aqui. Deixa eu diminuir isso aqui um pouco, porque não precisa desse espaço todo, né? Quando o z era igual a zero, essa distância aqui é exatamente o x do ponto P. Quando o z é igual a zero, ou seja, a gente estava na perspectiva do plano xy. E nesse nosso caso, bom, quando o z é igual a zero, a gente está estudando em especial essa função aqui. Ó. A gente está estudando em que a f de x é igual a x ao cubo sobre 5. Ou seja, o y é x ao cubo sobre 5. Correto? Ou seja, em especial, eu vou poder escrever o seguinte, que o y do ponto P, né, é igual a x do ponto P ao cubo sobre 5. Na verdade, e isso vai valer quando o z é igual a zero, quando a gente está pensando nessa curva lá no início, quando ela não girou ainda. Se eu isolar o ponto x do P, eu vou ficar assim, ó, x do P, posso escrever um pouquinho mais aqui acima, x do P ao cubo é igual a 5y de P, ou seja, o x do P é a raiz cúbica de 5y de P nesse nosso caso. Enfim, a ideia é essa. O que eu fiz foi, ao invés de escrever que o y ele é uma função de x, o que eu fiz foi inverter as coisas. Eu escrevi o x como uma função de y. Por que isso? Porque, da mesma maneira que a função, quando ela gira em torno do eixo x, né? Ela revoluciona em torno de x, a coordenada x do ponto não muda, desse ponto, de um dado ponto fixo da curva que está girando, né? A coordenada x dele não muda, acontece a mesma coisa quando a gente faz a revolução em torno do eixo y. Aqui, quando a revolução acontece em torno do eixo y, a coordenada y de um determinado ponto que você olha, que está revolucionando, a coordenada y não muda. Então, aqui, conforme essa curva gira em torno de y, esse ponto P, x de P, y de P e z de P, a coordenada x dele muda e a coordenada z dele muda. Mas como ele girou em torno do eixo y, você está vendo ali que a coordenada y desse ponto não vai mudar. A y não muda, mas as coordenadas x e z, elas mudam. E se eu modificar o ponto P, se eu passar ele para cá um pouco, se eu modificar o ponto P, agora ele tem um determinado y de P, lá, que apareceu, ele está aqui, ó, o y de P. Se eu coloco essa curva para girar, esse ponto P, que pertencia à geratriz, conforme a geratriz gira ao redor do eixo y, a coordenada x e a coordenada z mudam, mas a coordenada y não muda. Deixa eu voltar aqui então para a visualização que a gente tinha visto no início, mais ou menos essa aqui. Deixa eu girar aqui um pouco. Então, enquanto na revolução em torno do eixo x, a coordenada x do ponto não muda enquanto a curva revoluciona, deixa eu trazer esse ponto P um pouco mais para cá. Quando a curva gira ao redor do eixo y, a coordenada y não muda. Não muda, que eu estou dizendo, para um dado ponto da geratriz, ok? Dado um ponto da geratriz, conforme a geratriz gira, revoluciona em torno do eixo y, a coordenada y daquele ponto que vai girar não muda. Ou seja, aqui nessa distância, então que eu coloquei igual o x de P quando z é igual a zero, só que o x de P quando z é igual a zero é igual a uma determinada g de y. No caso, g de y de P, né? Na verdade, eu posso colocar ali em maiúsculo aqui só para obedecer a forma como eu estava escrevendo. É a g do tal y de P.
o que te obriga a fazer isso aqui. Se você conhece que a f de x, né? Ou seja, se você sabe que a y é uma função de x, o que você vai ter que fazer é inverter. Ao invés de você ter o y como uma função de x, você vai ter que colocar o x como uma função de y. E que foi isso que eu fiz aqui, ó, nesse pedaço aqui. Ó. Nesse pedaço aqui, eu isolei o x, então construí uma função de y. E, no entanto, vale fazer uma observação aqui. Veja que essa função ela tem a parte tanto negativa, né? Tanto a parte negativa quanto positiva do y. Aqui, tem as duas partes. Então, é interessante você lembrar que quando você escreve que x do p é igual a raiz cúbica de 5y de p, nesse caso tudo funciona, porque a raiz cúbica você pode extrair a raiz cúbica de número negativo. Então, você precisa ter atenção quando você isola a coordenada x, né, para deixá-la em função de y, se tudo vai funcionar direitinho. Para esse meu caso aqui vai funcionar. E, então, por fim, para esse triângulo retângulo, a gente vai ter o seguinte, que o x de p ao quadrado mais o z de p ao quadrado é igual a essa g do y de p ao quadrado. Ou eu poderia até economizar um pouco de parênteses e escrever dessa maneira assim, que fica um pouquinho menor. Então, a gente está pensando nisso aqui, nessa ideia, desenvolvida para um ponto P genérico dessa superfície que tem coordenadas x de p, y de p e z de p. E, então, para abandonar a notação x de p, y de p e z de p e simplesmente referenciar como um ponto x, y, z do espaço, né, só a gente faz esses ajustes aqui. Relembrando que quando eu falei dessa distância aqui, a gente estava falando, se você quer pensar em termos de distância em si, né, é importante lembrar que você precisa pensar geometricamente em termos de módulo, ok? A gente teria que colocar isso aqui. Se a gente estiver falando de distâncias, a gente teria que escrever dessa maneira. Tá? Mas o que acontece, como foi explicado antes, é que se eu coloco módulo de x de p ao quadrado, módulo de z de p ao quadrado, módulo de g de y de p ao quadrado, na prática, né, colocar o módulo ao quadrado eu não preciso do módulo, eu poderia ter simplesmente escrito sem o módulo. E, enfim, então, se eu tenho esse ponto que é x, y, z, eu posso, então, omitir essa notação de p e escrever simplesmente z. Aqui eu posso escrever simplesmente x. E aqui, então, fazendo os devidos ajustes, aqui é y, g de y, né? E aqui, módulo de x. E, então, essa fórmula aqui embaixo, ela se torna x ao quadrado, opa, caneta errada, ela se torna x ao quadrado, z ao quadrado, g de y ao quadrado. Então, é basicamente isso. Essa é a fórmula, né? A equação de uma superfície de revolução quando essa revolução ocorre em torno do eixo y. E, para o nosso caso, a gente tinha então que o x era que o y, na verdade, era x ao cubo sobre 5. Né? E aí eu já até fiz ela isolado, na verdade, aqui, né? Já tinha feito. Então, assim eu tenho o y em função de x. Se eu quiser fazer o x em função de y, eu fico então com x é igual a raiz cúbica de 5y, dessa maneira. E então a gente vai ter o seguinte, então x ao quadrado mais z ao quadrado é igual a g de y, a nossa g de y então é raiz cúbica de 5y ao quadrado. Ou seja, x ao quadrado mais z ao quadrado é igual a 5y elevado a 2/3. E então a gente disse que para a curva geratriz, a gente tinha um intervalo na geratriz. Então, lá na curva geratriz, a gente tinha menos 3 menor que x menor que 3, correto? Se a gente usar essa equação aqui, para esse menor valor de x, a gente vai ter y igual a menos 3 ao cubo sobre 5, que dá menos 27 quintos. E y, para o maior valor, né, igual a 3 ao cubo sobre 5,
Isso vai dar 27 quintos. E daí uma maneira de conseguir descrever essa superfície limitada, porque ela não é infinita, a gente escreveu o intervalo, né? É adicionar essa informação. Então, que o y menos 27 quintos menor que y menor que 27 quintos. Então, o y ele fica travado nesse intervalo. E o x e o z vão precisar se acomodar desde que respeitando esses limites para y. E basicamente é isso. A gente definiu a equação que descreve, né, esses lugares geométricos dos pontos que a gente estudou. Então eu espero que você tenha entendido tudo que eu expliquei aqui. Se ficou alguma dúvida, pode ser legal dar uma voltada no vídeo, observar melhor a estrutura 3D do problema, né? E então eu desejo para você bons estudos e é isso aí.